Bora lá. Boa tarde a todos. Vamos entrar agora, começar mais uma live. Sejam bem-vindos aí, Rivaldo, primeiro a entrar. Opa, já temos aí o nosso convidado entrando. Já vou lhe chamar, Gui. Deixa eu aqui já aproveitar e já fazer. Que é tão rápido. O nosso convidado foi bem rápido da vez. Oi, oi. Ai, muito bem. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui, né, cara? Só um pouquinho, peraí. Que eu acabei cortando metade da minha cabeça. É, Agora, Gui. Guilherme! Grande Gui! pois é. Gostaria, bom, primeira coisa, dar um alô para todo mundo. Oi, oi. Agradecer aí todo mundo que está chegando, e está chegando assim, ó, e voando, e voando. Eu não estou ainda acompanhando quem está chegando, não. Só vi o primeiro, o segundo e você. Estou de olho aqui no nosso reloginho, né, Gui? Uhum. Eu vou ficar. Queria só, bom, primeiro então agradecer a todos aí que estão chegando. Dizer que essa daqui é a nossa quarta live, que carinhosamente a gente está chamando de Live Mangue, Uhum. né? Nós somos do Instituto Bioma Brasil, uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que atua na zona costeira, com pesquisa, com muita ciência, né? Com trabalhos de educação e extensão, né? Guilherme é nosso colaborador há muitos anos, e nós temos pequenas regrinhas, assim, bem simples. Na verdade, não é uma regra. Eu já até conversei com o Guilherme um pouco antes, para que a gente tente manter aí um padrão, a gente não ultrapassar nosso horário. E eu sei que vai ficar um gostinho de quero mais, isso tem acontecido, mas é importante que a gente mantenha para que esse tempo que nós vamos conversar, tanto o Guilherme, a todos que estão nos ouvindo, para que possa ser transformado futuramente num podcast para a gente ouvir, já que esse recurso não permite a gente ter material visual. Eu não vou conseguir que o Guilherme, nem eu, colocar aqui, a não ser mostrar um caderno, mas a gente sabe que não é legal. Então, vocês estão chegando aí agora, abram seus canais, a imaginação de vocês, abrem a cabeça de vocês, porque nós estamos aí agora para ouvir muitas histórias interessantes. Guilherme, me permita lhe chamar de Gui, Melhor, mais fácil. tá? Porque eu vou acabar falando isso. Eu vou acabar. Ato falho, vou lhe chamar de Gui. Gui, bora lá, se apresenta aí, me Sim. poupe aí um pouquinho de tempo. Eu vou ser bem breve aqui. Eu sou biólogo, eu me formei na mesma universidade que o Clemente. E um pouquinho antes da universidade, na verdade, foi a primeira vez que eu visitei um manguezal, num curso de extensão de biologia marinha em Ubatuba, do qual depois eu fui professor e tudo mais, mas... E eu entrei nesse manguezal pela primeira vez, aos 17 anos, e eu fiquei absolutamente encantado imediatamente. Eu sabia, assim que eu entrei no manguezal, eu passei a primeira camada de árvore, de mangue branco, eu cheguei lá e eu sabia que eu tinha de trabalhar nesse ambiente maravilhoso para o resto da minha vida. Era como, eu sempre dou essa descrição, que é como se coubesse mais ar nos meus pulmões, uma vez que eu estava lá dentro. Sabe aquela sensação de, assim, foi isso que eu senti. Depois eu passei a fazer, eu fazia um estágio no Instituto Oceanográfico e eu ia atrás da professora Yara Scheffer Novelli, maravilhosa, que está aí assistindo a gente. Deve estar aí. E está, eu já vi. E ela, para quem não entende muito de manguezal, ela é a papisa de manguezal aqui pra gente. Ela é respeitada no mundo todo, conhecida. E eu corri atrás dela até que eu consegui começar um estágio com ela. Essa era a época que o Clemente defendia o doutorado dele. Então eu conheci todo esse pessoal do Instituto Bioma Brasil, do que vem a ser agora o Instituto Bioma Brasil. Passei a fazer estágio com ela. Depois eu fiz o meu mestrado na Alemanha, mas também com manguezais. Aí eu tive uma experiência profissional que a gente fala a respeito dela depois. E aí agora depois fui fazer doutorado e agora estou desenvolvendo pesquisa de novo aqui na Alemanha, que a gente pode falar a respeito depois também. Massa. E o Guilherme, na verdade, Gui, foi uma
uma coincidência boa, a gente nos cruzarmos lá no tal Laboratório Bioma Brasil. Aliás, lembrar a todos aqui que a primeira live Mangue, a primeira live que nós tivemos foi com a professora Yara Schaefer Novelli. E a gente ficou até um pouco tenso, assim, nem tanto para conversar com ela, mas porque a gente, vamos testar como funciona, e nós ousamos já chamar a professora Yara. Foi uma coisa muito engraçada, e depois um gostinho de vamos gravar, como que eu faço, meu Deus do céu, como grava essa conversa. Então, queria só falar para vocês que estão aí entrando, e que quem está já nos assistindo desde o começo, que a live da professora Yara não ficou gravada no Instagram, porque eu não sabia como fazer, eu não vou mentir. Mas nós gravamos e conseguimos gravar, baixar, claro, e jogamos no YouTube. Nós abrimos uma conta no YouTube, nós estamos na dívida com os outros 2 lives que tiveram atrás de jogar, e com o Guilherme nós vamos fazer a mesma coisa, só que não é o mesmo gostinho de ouvir ao vivo. Não tem o mesmo gostinho de estar aí subindo aí o chat e vocês fazendo algumas perguntinhas. Então, só queria também colocar aqui que nós não vamos conseguir responder as perguntas todas. Eu estou com o meu caderninho, Gui, peço desculpas, porque você vai ficar vendo assim, um olho no prato, um olho no peixe. Claro. Não, tudo bem, é assim mesmo. Pode ser um olho no mangue e outro no peixe, mas assim, na verdade é porque eu tenho que ficar dando umas anotações, meu ouvido está aqui bem levantado para a gente conversar. Sim. E essa conversa com o Gui foi a seguinte, queria falar para vocês que Guilherme é um cidadão do mundo. Eu adoro te chamar assim, Gui. Eu sei, talvez você nem goste ou se alguém já falou isso para vocês, acho que até eu falei. Mas assim, para mim você é um cidadão do mundo, não só pelo fato de você morar fora do Brasil, você está em Bremen? Em Bremen, sim. Pronto, você está na Alemanha, esteve recentemente aqui no Brasil, né? Mas você é brasileiro, já morou em alguns países, né? E hoje você está em Bremen fazendo o seu doutorado. Só que nessa passagem entre nasceu no Brasil e morou em Bremen, esse rapaz que está aí pisou em muita lama, pisou no Oceano Índico, no Oceano Pacífico, no Oceano Atlântico. Gui, começa. Pois é, a gente ficou pensando que a gente poderia falar de coisas interessantes do mangue e que fossem um pouco mais leves. E aí a gente aproveitou a gente pensou que poderia aproveitar essa experiência que eu tive muito privilégio, muita sorte de poder ter tido pelo mundo todo, né? Eu visitei muitos lugares que tem manguezal. Eu pensei até em fazer uma lista de países, mas eu acabei me esquecendo, mas tem muitos. E aí a gente podia conversar a respeito de alguma das coisas, assim. Chuta quantos, assim, você acha que passou, mas com mangue? Países com mangue? Uns 30? 30. Posso te sugerir uma coisa? Vamos lá. Eu tô com uma colinha aqui, porque a gente já bateu um papo. Ô Gui, aliás, eu vou sugerir e você solta. O Guilherme é que nem eu, que nem a professora Yara, que nem o Renato de Almeida, que nem o Menghini. Ou nós estamos no mangue trabalhando, ou nós estamos no mangue conhecendo. Eu fui visitar não sei quem, tal praia. Aconteceu comigo. Eu fui para o Caribe, num congresso, quando olhei para o lado tinha o mangue. Aí andei até o mangue. Fui não sei aonde, na minha época, minha atual esposa, mas na época namorada, vi que tinha um mangue não sei aonde. Vamos conhecer o mangue. Gui, dá para largar o mangue? Eu também sou casado. Né? Sim, e eu também André entrou aí para todos os manguezais possíveis e imaginários. A gente foi fazer, uma época a gente morava em Miami, imagina, Miami. E aí, e lá está cheio de mangue. Então, todas as oportunidades que eu tinha para ir para o Golfo, para o outro lado da Flórida, ou até para as Florida Keys, né, que são aquelas ilhas para baixo de Miami, que acabam formando aquele sistema do Caribe. André está aí. E eu arrastava o André pro mangue. E aí, uma vez, nós fomos fazer um cruzeiro pelo Caribe. E eu falei, cruzeiro, que coisa mais esquisita. E eu aproveitei tanto o cruzeiro, porque a cada ilha que a gente parava,
sei lá, Curaçao, San Martín, sei lá, todos os lugares que as pessoas iam lá, paravam, ficavam na praia paradisíaca de água transparente, iam um resort maravilhoso e não sei o quê. A gente alugava uma scooter e eu botava o André e a gente ia lá para o manguezinho, um manguezinho baixinho, porque lá tem pouca variação de maré, então o mangue fica baixinho e tal. Oi? Risófora, mangue vermelho, não? A maioria, grandíssima maioria, se não tudo, Umas folhas grandes, né? exatamente. Mangue vermelho de folha bem grande e muito risóforo, né? Que são aquelas coisas que parecem raízes, assim. Muito, bem denso, não dava para passar. E bem interessante, Então eu sou desses que estou na Tailândia e ao invés de ficar na praia tomando um solzão e tomando um coquetel com guarda-chuvinha, eu estou pisando na lama no meio do mangue, procurando espécie nova, procurando caranguejo, procurando insetos, sou desses daí, Não, a curiosidade é... Oi, Nina! Deixa eu dar um oi aí pro pessoal. Pois é, tô Museu vendo todo mundo, eu fico com Museu, pena de interromper e dar oi. oi pro André. André já deu uns 3 ois para ele, né? Coral Vivo, Bárbara, Carol, Érica, Sara, Nina, Claudinha, Yara, e vai. E Beagle, oi pessoal do Beagle, ó. Ah, o Bingo, eu tô vendo. Coração, coração. Ô Gui, e tem uma coisa que você está falando assim que eu me identifico, né? Que é essa coisa do eu entrei no mangue pela primeira vez, não sei o que, e já me apaixonei. Na verdade, foi a mesma coisa comigo, enfim, né? Até assisti uma aula da professora Yara. Eu gostava muito de floresta, eu andava muito em Mata Atlântica, Uhum. fiz identificação de mamíferos, não sei o quê. Quando eu pisei no mangue, aliás, desculpa, Oi pra pisar no minha mangue. mãe, oi pra minha mãe. Oi, Tá me mãe! pedindo, desculpa. Aí eu pisava no mangue com meu pai para pescar, né? Mas assim, quando eu andava na mata nessa época, eu assistia uma palestra da Yara, eu falei, pô, essa floresta na beira do mar é muito mais legal. Então, assim, Gui, essa coisa do naturalista, porque nós somos biólogos, eu tive a formação de oceanografia, você teve formações complementares, você está fazendo doutorado, não é isso? Isso. Né? E essa complementação que a gente vai buscando conhecimento só faz o potencial de naturalista aumentar. E aí Então, as nossas investidas no mangue, como ficam? pois é, justamente. Eu não sou exatamente apaixonado pela profissão de biólogo. Eu sou apaixonado pelo manguezal. Portanto, eu já trabalhei com legislação, com educação, com biologia marinha, com oceanografia, com tudo que você possa imaginar dentro do ambiente manguezal, filosofia. Eu comecei um doutorado anterior que era muito de filosofia. Então tudo o que envolve o manguezal para mim não importa, contanto que seja para entender, para estar naquele ambiente. É bem egoísmo meu, porque eu simplesmente tenho tanto prazer de estar naquele ambiente que, para mim, tanto faz o que eu estiver estudando que eu vou amar, entendeu? E o manguezal permite essa coisa, esse potencial interdisciplinar, essa coisa transversal, né? Ô Gui, você já me contou uma vez que você esteve aqui em Recife, eu sou apaixonado por lendas e culturas, e eu quero que você potencialize e conte a história. É. Pode ser uma, pode ser duas, faça um paralelo com a gente aqui, e por conta do que você falou da filosofia, como que é essa relação dos povos, já que você pisou em diferentes países, como Uhum. que é essa relação dos povos com o mangue? Olha, do topo da minha cabeça, assim, que eu posso tirar agora de improviso, mais ou menos, é, eu lembro, a minha pesquisa atual, ela se desenvolve no Brasil, no Nordeste do Brasil, que eu trabalho muito com a interface de mata terrestre com o manguezal, passando por apicum. Não sei se vocês sabem o que é apicum. Pode falar. Ela, né, um pessoal sabe, outro não, mas são umas áreas que, se você olha, ela parece meio um desertinho que fica atrás ou no meio do mangue. Você olha e de repente tem um areial lá, uma areia. Algumas regiões, algumas pessoas chamam de salgado também. E parece que não tem nada lá, mas é uma região muito importante por diversos fatores que não vem ao caso agora, mas que nunca é muito estudado a fundo. Então eu resolvi fazer esse estudo bem a fundo. E é no Nordeste do Brasil e do outro lado do Atlântico, num país do Sahel, dessa transição do Saara com a África subsaariana,
chamado Senegal. E aí, lá, logo depois dos apicuns, então tem o mar, ou o rio, e aí vem a faixa de mangue, de floresta de mangue, e aí vem o apicum dentro desse ecossistema manguezal. E o apicum lá é muito grande, mas muito, quilômetros. É bem diferente do que a gente tem no Brasil. E no fim desse apicum começa a crescer baobá. Eu não sei se todo mundo sabe. É uma árvore fantástica, né? Símbolo Sagrada. da África, uma árvore que é sagrada para muita gente. Pois bem, nessa região do Senegal que eu estava, as pessoas viam aqueles apicuns, aqueles baobabs que ficam na fronteirinha do apicum, eles eram a casa de uma lenda muito antiga que chama Genie, que é meio que originou o gênio da lâmpada, sabe o gênio da lâmpada? Sim, Ele é claro. originado Gene é o gênio. ele é originado dessa mitologia muito antiga dos povos do norte da África, que depois viraram islâmicos, e aí eles difundiram isso junto do islamismo. Então eles acreditam que se você sobe num baobá, você vai ficar louco pro resto da sua vida, porque é a casa do Djinni, e você invade a casa do Djinni, e o Djinni entra em você, então você fica louco, você não pode subir num baobá que fica perto do apicum. E agora... Ah, mas aí eu vou ter que... Porque assim, eu sou contador de história que nem você, viu, Gui? Eu adoro história. A gente é cientista, a ciência é uma coisa tão importante na nossa vida, mas por nos tornar cidadãos, né, da tal exercer a cidadania ambiental, né? E a gente consegue ultrapassar a barreira de língua e cultura pela ciência, né? Exato. Não, e ativistas, né, cara, engajados. Por que a gente usa, por que a gente faz ciência? Para alimentar nosso umbigo ou para servir a sociedade, né? Então, assim, essa coisa de contação de história, ela faz parte porque a gente acaba, quando cientista, falando de forma até muito mais prazerosa o ecossistema que a gente estuda e vivencia dessa forma. Agora, Guilherme, você não pode deixar de contar de que quando você estava olhando os baobás lá longe, dentro do apicum, tem algum bicho ali que te assustou. Pois é, eu fico muito tempo em regiões, em áreas que eu não tenho eletricidade, não tenho água encanada, não tenho nada por perto, não tenho nem como carregar celular, equipamento. Pois bem, e de vez em quando eu estou sozinho nesses lugares. E mais de uma vez, quando eu estava lá no meu apicum, fazendo minhas amostras, né, coletando minhas coisas, quando chegava perto de umas 5 da tarde, eu começava a ouvir umas risadas ao longe. Uma risadinha esquisita, até que eu notei que essas risadas me cercavam e eram sempre no fim da tarde. E aí eu soube que eram hienas. E que as hienas lá no... Bichinho pequenininho. Né? As hienas lá no Senegal, porque todo mundo tem ideia no Brasil, pelo menos eu tinha, e eu ouço de vez em quando, que a hiena ela só come carniça. Não é verdade, a hiena também caça. Ela come leão. Exatamente, leão vivo. Né? Então, se você dá sozinho, ainda pior. Pois bem, eu comecei a ouvir essas risadas me cercando, e eu comentei, e aí eu soube que eram as hienas, então todas as tardes, se eu ainda estava lá, perto do pôr do sol, eu tinha um toque de recolher, que eram hienas cantando, Que é o se horário, aproximando de mim. que é um bicho crepuscular, né? É. Não, quando você me contou essa história, eu enlouqueci, né? Porque eu adoro bicho, né, de mata, né? Então, assim, aqui no Brasil a gente não vivencia esses animais. Desculpa, vivencia. Pode ver. Eu já fugi também de onça no mangue, hein? Na Não. Bahia. Exatamente, eu tenho minhas histórias, assim. Eu já vi muito bicho, inclusive eu tenho os meus slides de fauna associada de manguezal são pegadas de uma lista enorme da fauna de mamíferos da Mata Atlântica, enfim. E eu já tive a oportunidade também de ver pegadas de onça parda. Mas eu lembrei de outra história, Gui. Porque é o seguinte, os bichos de floresta são muito difíceis de serem vistos. Porque eles são são arredios. A nossa alontra, talvez, com muita sorte, uma capivara uma vez que saltou perto de mim, mas eu acho que ela estava mais com medo... Guaxinim. Né? Guaxinim, que é um bicho meio assim... cachorro que a gente chama aqui de cachorro...
chama de lobinho, Raposa do campo. raposinha, pronto, que alguns chamam de cachorro do mato. Agora tem um bicho que acho que você deve ter tido medo. E aí eu vou pular para outro continente, porque esse negócio, o Senegal já passou, já até deletei daqui. É verdade que tem tigre em Mangue, meu querido? Pois é, minha gente. Eu acho que as pessoas já ouviram falar muito de tigre de Bengala. O tigre de Bengala não tem nada a ver com ser velho ou ter uma bengala, que sempre sai em cartoon, em história em quadrinho. O tigre de Bengala que vem da região de Bengala, que é a fronteira da Índia com Bangladesh. E aí, sim, tem folclore de manguezal no Brasil, sim. Depois a gente pode falar a respeito. E, pois é, eu fui visitar o Bangladesh, a Índia, na fronteira com o Bangladesh, que tem uma floresta de mangue muito famosa lá, chamada Sundarbans. Sim. Pois bem, eu estava lá no Sundarbans, arrastei a André comigo, e aí a gente estava num barquinho minúsculo, com o barqueiro lá. E uma certa hora eu vejo um volume bem grande, assim, lá para frente, como fala? Como se tivesse uma rampinha de lama antes de começar o mangue, porque lá a maré varia muito, né? O lavado, a gente chama de lavado, a maré varia muito lá, varia 4, 5, 6 metros. Então a gente tem um lavado, essa rampinha de lama que fica na frente do mangue, muito grande. Eu vejo lá um crocodilo maravilhoso tomando sol, bem tranquilão, deu tempo de eu tirar foto, tudo mais, mas logicamente eu não desci do barco. E também foi nesse mesmo passeio que eu acabei vendo aquele caranguejo ferradura que tem na foto. Está na foto, pessoal, na foto do perfil, da foto do feed da gente, tem o... Eu estou segurando um bicho esquisito, parece o Alien. Tá, teve gente que já perguntou lá no feed, antes de você terminar a história, fala rapidinho, é aquele bicho que você segurou? Isso, aquele bicho que eu segurei, eu estava nesse passeio, segurei esse bicho aí, e deu para tirar foto, e o bicho se movia, era uma coisa linda. Ele chama como? Chama caranguejo ferradura. Tá bom. Tá bom? Ele parece... Ai, meu pai. Calma, deu um corte. Travou um pouquinho, voltou. Pois bem, só que nessa região aí, voltando ao tigre, esses são os tigres. Os tigres vivem nessa floresta de mangue e a floresta de mangue é muito grande, tem muito mais espécies do que nós no Brasil. Tem palmeira de mangue, tem árvores muito grossas, misturadas com árvores fininhas, tem de tudo. Maravilha. Muito mais espécies que no Brasil, da flora. Muito mais espécies, porque é lá por lá que as árvores de mangue evoluíram. Isso, são límolos, como falou o Rick aí. Límolos, com M de Maria. Bom, e aí, a gente sempre ouve falar dessa... Quem já ouviu falar que existe esse tigre de Bengala, sabe da história que a pessoa deve usar uma máscara no lado de trás, do rosto, da cabeça. Tem um documentário, né, que fala sobre isso. Documentário tudo sobre isso. Porque criou-se essa lenda urbana aí nos vilarejos da região, porque lá as pessoas vivem muito no meio do mangue, porque elas pescam e outro porque elas usam muito a cera e o mel das flores do mangue. Né? Então a cera elas pegam nas colmeias das abelhas e o mel também, porque lá a espécie de árvore que tem lá dá muito mel. Dá muito néctar e a abelha produz muito mel. Pois bem, então as pessoas usam essa máscara aí, elas acreditam que ajuda porque o tigre não atacaria você pela frente. Pela frente. Exato. Então se você tem uma máscara aqui, o tigre seria enganado. Pois bem, saiu uma pesquisa há pouco tempo, acho que ano passado, fim do ano passado até, comprovando que não tem eficácia nenhuma, mas as pessoas... Qual é esse nome desse documentário? A gente precisa descobrir, depois a gente fala para você. Eu já vou falar. Então, é isso. Mais uma lenda urbana que foi pelo ralo. Não, Gui, me permite só algumas perguntinhas que eu anotei. Claro. Uma pergunta que é para nós dois, eu acho, viu? Quem ama o mangue, come caranguejo? Eu não anotei, desculpa o nome de quem perguntou. Olha, é assim, eu gosto do caranguejo tanto vivo, maravilhoso lá na sua vida livre, quanto dentro da minha barriga. Agora,
precisa que seja de uma forma que não vai acabar o caranguejo vivo lá no lugar É dele. claro, Então, responsabilidade, consumo consciente. exato. A gastronomia consciente, né? Existe um grupo já trabalhando muito isso em cima da pesca, inclusive da pesca tradicional, trabalhando junto com os pescadores tradicionais nas áreas de mangue, aqui mesmo. Tem essa, aqui no Recife, eu estou falando daqui da cidade de Recife, Sim. na capital pernambucana, eles têm isso, sim, trabalhar junto com os pescadores para tentar identificar uma forma de se consumir, porque o manguezal ele dá muitos frutos, né? Então a gente vai acabar apreciando e temos que ter respeito. A gente tem o defeso dos sítios cordatos, prestar bem atenção, né? Eu queria falar com relação ao folclore. Eu e Gui até um dia desse conversamos. Tem história, procure no Google, vou ver se eu anoto aqui. Vovó do Mangue. É uma Isso. história bem interessante no recôncavo da Bahia, na Baía de Todos os Santos, que envolve sincretismo religioso muito forte e que tem um paralelo com o Nanã de Boroquê, enfim. Né? Então, se vocês puderem, pesquisem aí no Google Nanã de Boroquê e me lembra outro, Gui, lá no Pará. No Pará até o Curupira faz parte, ou é a Caipora? Curupira. Ixi, agora não lembro se é o Curupira ou se é a Caipora. Um dos dois, o pessoal no Pará... A Yara deve Yara saber. tá aí, me espalha aí, Yara. O Curupira ou Caipora no Pará. Ajuda. E uma outra coisa, qual o nome do documentário, só para fechar, chamava-se Os Tigres de Sudarbã. Olha, menino, eu assisti, mas eu estava na época da faculdade. Nunca encontrei esse documentário que é maravilhoso, que conta o porquê os tigres começaram a se alimentar de seres humanos, porque teve uma história aí. Mas assim, não encontro. Se vocês encontrarem, marque o Bioma Brasil, por favor. Gui, bora lá. Beleza, já falamos um pouco da cultura, já falamos desse bicho perigoso, quer dizer, até bem arriscado, né, se fazer pesquisa no mangue onde tem tigre. Agora, só o tigre? Você já passou algum sufoco? Nossa, o quê? Já passei sufoco. A maior parte do sufoco que eu passei... Nossa, bom, tem muitos, mas uma vez eu estava trabalhando numa ilha das Filipinas. As Filipinas é um país lá na Ásia, perto da China, do Japão, da Malásia e tal. E é um monte de ilhas, são mais de 7.000 ilhas o país. E aí eu fui trabalhar numa dessas 7.000, são 7.200 ilhas na maré baixa e 7.100 na maré baixa. Na maré alta. Pois bem, eu fui trabalhar nas Filipinas e eu vi a pergunta do plástico aqui, ó, o André chamou a atenção, o pessoal do Show Plástico perguntou. Dependendo do país, tem muito plástico no mangue, assim como no Brasil. Um beijo para a Laís e para a Laísa do Show Plástico, que fazem um trabalho maravilhoso de conscientização de poluição por plástico e por outros resíduos aqui nos manguezais daqui do nosso estado. Pois bem, a Yara está falando da Taí de Bragança do Pará. Já anotei. Exato. Pois bem, sim, mas... eu fui lá, eu estava nessa ilha aí, eu fiquei morando nessa ilha, e era um lugar muito simples, era uma ilha, lá é muito diferente do Brasil, então a água é bem transparente, o fundo é bem coralíneo, é tudo recife de coral, a areia é bem branquinha, e o mangue cresce sobre os esqueletos dos corais e os corais novos, e junto disso, então você vê bem a conectividade de corais e mangue, e além disso tem muita não é gramínea marinha, não é gramínea, mas tem muito pasto marinho, né? Tem muita grama marinha. A gente chama grama marinha, capim agulha aqui, que é o comida de peixe. Ou tem gente que conhece também como seagrasses. E a gente então, você consegue ver tudo isso daí. Então todos os dias, bem cedinho na maré baixa, eu ia para lá só com a minha botinha de mergulho, de sunga mesmo, e com a câmera fotográfica. E ficava tirando foto das coisas, né, ali e tal, tirando foto. Pois bem, um belo dia, eu estava andando no meio desses esqueletos de coral e uma moreia, lá tinha muita moreia, mas uma moreia estava
praticamente no meu pé e me deu uma avançada que foi por muito pouco que não me pegou. Eu falei, uau, que perigo, né? Ufa, escapei da moreia. Pois bem, aí continuou, a maré foi subindo um pouquinho e eu continuei lá, tirando foto, 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 andando naquele ambiente que para mim é difícil de escapar. Aí eu fui um pouquinho mais para dentro da floresta de mangue mesmo, mas ainda meio na água, e eu vi uma coisa se movimentando debaixo de um tronco caído. Eu olhei essa coisa se movimentando debaixo do tronco caído, falei, o que é isso? É um peixe bonito, né? Um peixe grande, parece. Aí eu fui chegando perto, era uma piton, uma cobra gigante, que veio... E super, a Piton é venenosíssima, né? Não, 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 ela é de A Piton constrição. é a parente A da nossa jiboia. jiboia. Parece uma jiboia. E ela veio nadando na minha direção, saiu desse tronco e veio nadando na minha direção. Deu tempo de eu tirar uma foto bem da fora de foco e sair Sim. correndo de volta para o Recife de Coral. Pois bem, aí a maré subindo, 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 subindo. Chegou uma hora eu vi um volume enorme e que fez uma rabeada assim na água e se afastou de mim. Eu só deu tempo de eu ver que era uma coisa bem grande e tigrada. E aí, meu filho, eu quase morri. Daí eu voltei correndo, bati em peixe, porque a maré estava subindo, então os peixes estavam vindo para o raso. Bati nos peixes. Foi tamanho desespero, me arranhei inteiro no coral. Quando cheguei no raso, contei para alguém, eles disseram, tubarão-tigre, aqui tem muito, tem que tomar Meu cuidado. Deus. Então é isso aí. Num dia Ou só. seja, Um dia bom, só. pessoal, é o seguinte, nós estamos conversando com o Guilherme, com o nosso querido Gui, graças a ele ter fugido, ter se Não, olha, escapulido de tudo isso. muito engraçado. Num dia só, imagina, um dia. Não, e assim, acho que as pessoas, quando eu conversei com o Gui tem um projeto maravilhoso, ele está fazendo o doutorado dele com conectividade, é um sonho, né? Inclusive, assim, muita sorte nós aqui, demos muita sorte de tê-lo, né? Aqui você está na APA, não está na APA do Costa dos Corais, você está na APA de Guadalupe, Isso, é Guadalupe já. ela está sobreposta, sobreposição não, ela está justaposta à Isso. APA Costa dos Corais, que é uma unidade de conservação federal, e essa coisa da conectividade nós temos muito forte como uma bandeira em defesa dessas unidades de conservação. Então, o Gui tem esse trabalho aqui, e na Bahia, né, Gui? Qual lugar da Bahia? Na Bahia é um lugar maravilhoso, que eu não sei nem se eu devia falar o nome, eu não quero que ninguém vá, porque eu quero que o lugar permaneça maravilhoso. Fala a cidade do lado. Isso, pronto, é atrás da ilha de Taparica. É um lugar maravilhoso. Eu não tive a oportunidade, quase fui com a professora Iara lá, mas deu um azar. Mas assim, essa coisa da conectividade é algo assim que talvez seja o carro-chefe dos trabalhos, da questão de gestão, Sim, né? A questão de a gente trabalhar a gestão num, exatamente. É, né? porque Isso, sim, diga. Eu queria que você além falasse além o de, prazer que dá de estudar isso. além da importância ecológica da gente entender, né, a gente precisa saber como essas coisas funcionam, é importante a gente saber. Então, a conectividade que alguém perguntou para a gente, Felipe falou para a gente explicar, a conectividade Felipe Alessio. é uma Felipe série de Alessio. Abraço, Felipe Alessio. Felipe Alessio, exatamente. É uma série de processos ou elementos que são trocados e que funcionam em dois ou mais ecossistemas adjacentes, né? Ecossistemas que estão próximos um dos outros. Então, a conectividade pode ser um processo, pode ser uma coisa, um pozinho que o vento leva da duna em direção ao mar e aí alimenta o prado marinho, as gramas marinhas, né? Então, tudo isso indica conectividade. E eu estou trabalhando justamente com essa conectividade da terra, porque a gente vê muito estudo da conectividade do mangue, da floresta de mangue, que é onde tem todas as árvores, com o mar ou com o rio. Mas eu estou fazendo essa parte que é um pouco mais chata, mais difícil, que é a conexão da floresta, do bosque de mangue, com a parte de trás, com a parte Boa mais parte. seca, que é espinhuda em todos os sentidos, tanto de dificuldade de trabalhar, porque não tem uma sombra, quanto os espinhos das plantas que estão nessa região. E
o importante disso aí é que, além de entender esses processos, a gente pode ajudar no futuro, esperamos, que as pessoas que tomam as decisões, né, os tomadores de decisão, ou as coisas que são feitas para fazer um manejo, né, a gestão de ecossistema, a gestão ambiental, que elas levem em consideração esses processos também e que não deixem então para lá. O Apicum, que é essa região aí, essa salina, ela, por não ter árvores e tal, as pessoas desconsideram. Aí constroem lá estrada, constroem lá campinho de Fazendas de futebol, camarão. Fazendas de camarão. principalmente fazendas de camarão, que são o maior perigo, não só no Brasil como no mundo. Eu pude ver com os meus próprios olhos. Pois é. Trabalhei em região assim, a gente fala a respeito, mas tudo isso daí que é feito no Apicum, ele é muito feito porque falta informação de como se dá essa conectividade. Então, a gente dando esse tipo de informação, a gente pode ajudar numa melhor gestão dos recursos naturais e deixar a vida do ser humano também um pouquinho melhor, né? Perfeito. Eu queria até. Isso mesmo, professor Iara, reservatório de nutrientes, teria uma série de coisas. A gente precisa pensar. Já vou aqui. Jeová tá por aí? Não. Jeová, a gente tá namorando aqui. Na verdade, namorando não, a gente tá só de olho em você, paquerando uma gíria bem careta, paquerando você, viu? Eu queria aqui que você viesse aqui, ó, no lugar desse rapaz maravilhoso aqui. Falar dos apicuns. Vamos aí, Jeová? Topa aí, porque eu acho que está dando espaço para a gente falar sobre o apicum. Então, agora eu queria aproveitar a pergunta do professor Felipe Alessio. Um grande abraço, Felipe. Um grande abraço para Rafa Boto, querido Rafa, de Cananéia. Um grande abraço para o professor, já falei, Luiz Paulo Litos, da COP, da UFRJ, grande parceiro na questão do óleo, ele faz modelagem oceânica. E o professor Felipe Alessio, ele fez uma coisa interessante, ele perguntou, existem fragmentos marinhos, né? Felipe, o manguezal, que é o nosso tema aqui, ele é muito resiliente, ele tem uma capacidade vamos chamar, de regeneração, de se recompor depois do impacto, gigantesca. Gui, eu quero aproveitar as suas andanças no mundo e eu tô aqui com a colinha para falar o que você viu numa região chamada Tamil Nadu. Aham. É isso? Isso. Esse foi Sobre o impacto do tsunami. Exatamente. Presta atenção, Felipe, que ele vai contar essa história. Pois eu falei rapidamente da onça, hein, pai? Meu pai tá aí, pedindo para falar da onça, eu contei da onça. Pois bem, no Tamil Nadu, que é uma região do sudeste da Índia, foi onde eu fiz Desculpa, como que é o nome? Tamil Nadu. Tamil Nadu. É uma região no sudeste da Índia, que dá pertinho daquela ilha de Sri Lanka lá. Pois bem, essa região é uma região muito simples, muito pobre, não em cultura, mas em dinheiro, sim, lá da Índia. E foi a região da Índia que mais sofreu com o tsunami, aquele famoso tsunami de 2004. Que sim, muita gente ainda era pequenininha, gente que está assistindo que eu sei, mas 2004. E eu fui ficar uns meses lá, fazendo o meu trabalho de campo do mestrado, de quando eu fiz o meu mestrado. E eu passei muito tempo numa microvila, que também, aquela coisa, sem eletricidade, sem não sei o quê. Então a vida era muito simples, eu vivia na cabana junto com as pessoas, dormindo no chão, não existia cadeira, não existe mesa. É uma região realmente que tem um teto, acabou, né? Pois bem, essa região, todo mundo dependia de pesca por muito tempo. E aí, a um certo ponto, eles resolveram fazer essas piscinas de camarão e de siri. Tem uma espécie famosa de siri lá do Indo-Pacífico, que é muito apreciada pela carne. Quando está em cativeiro, fica enorme, fica com 700 gramas, né? E em vida selvagem, geralmente a gente acha com 400 gramas, 500 no máximo, o macho. Pois bem, então eu fui lá fazer esse trabalho e eu vi que eles tinham sido muito afetados pelo tsunami porque eles fizeram essas piscinas de camarão. Muitas já estavam desativadas, porque elas têm vida útil muito curta. E para fazer a piscina de camarão, eles tiveram que cortar o mangue.
Então, não sabendo da importância ecológica do mangue, a conectividade que faz com que os peixes consigam se reproduzir nas raízes do mangue e fiquem lá os juvenis e usem o lugar para alimentação, não sabendo dessa importância, eles cortaram tudo aquilo e fizeram as piscinas de camarão. Então a vila ficou sem proteção nenhuma e o tsunami varreu a vila. Tanto que o rio, lá tem um rio chamado Rio Agni, e o Rio Agni teve o seu curso principal mudado em 50 metros para o outro lado. Entende? Depois disso, depois que o tsunami arrastou um monte de lama, tal, quando a lama foi se redistribuindo, o mangue, o rio, ele mudou de direção. E aí eu fui então fazer esse trabalho lá, e era uma região que sofreu bastante, e que agora eles começaram a fazer essa regeneração, essa recomposição de bosque, e eu ajudei-os com isso. Teve participação de alguma organização não governamental? Foi um trabalho... Eu trabalhei junto com essa ONG, que é uma ONG fantástica, de um cara que é um herói. Essa ONG, depois eu posso passar o nome para vocês. Ela chama Omkar. Ela é bem... Da onde? Da onde? Lá da Índia, lá da Índia. Massa. Eles recebiam, pelo menos, fundos de uma outra ONG da Alemanha, chamada Lighthouse Foundation, baseada em Hamburgo. E agora o líder, enfim, acabou, não sei se eles ainda têm essa parceria, mas a época ajudava bastante. Então nós tínhamos até uma área cercada que foi doada pelo governo, cedida pelo governo. Por quê? Lá a gente tem, como a Yara estava falando aí, lá a gente tem a vaca é sagrada. Muita gente sabe isso da Índia, que a vaca é sagrada. E a vaca é sagrada de verdade. Então as vacas ficam livres. E elas vão comer coisas pela natureza. E, logicamente, elas gostam de um salzinho. Então elas comem as folhas das árvores de mangue. Aqui no Brasil também, viu? Também, né? Eu vi no Senegal também. E elas, então, comiam tanto, e era tanta vaca, que eu vi árvore de mangue adulta com 30 centímetros de altura. Com o tronco bem grosso, 30 centímetros de altura. Já se reproduzindo, mas... Sim, adultas. E aí o que tinha lá, essa iniciativa, era de cercar uma área e deixar com que elas crescessem. Em um ano, elas já tinham 2 metros de altura e ao lado dessa cerquinha ainda tinha as de 30 centímetros. Era muito divertido. Não, e teve uma solução que vocês, ou eles encontraram para tentar evitar que o gado chegasse, as vacas chegassem. Nós cercamos com... E foi existe uma espécie invasora da África do Sul que acabou se reproduzindo muito lá. Ela consegue viver muito bem em região de areia e até com salinidade. E aí, então, a gente pegou... E os galhos são muito espinhosos. Então, a gente pegou esses galhos para fazer o cercado ao redor de uma área de mangue, aí a gente pôde observar essa regeneração. O Gui, tem uma... Bom, só mandar um abraço aqui para Mariana. Mariana, ela trabalhou lá em Fernando de Noronha, foi minha orientanda no mestrado, enfim, trabalhamos com C. Ela estava contando que lá também, nós temos em Fernando de Noronha, dentro do Parque de Fernando de Noronha, uma unidade de conservação de proteção integral. Nós temos problema com gado lá que entra dentro do mangue. Eu vou te falar. Bom, enfim, vamos lá. Ô Gui, eu lembrei, nós temos aí ainda mais ou menos uns 10 minutinhos, e eu queria pegar um gancho. Eu até pulei aqui, eu vi que eu acho que teria muito mais história, mas eu queria puxar para essa reta final, inclusive, não só, eu não trazer o momento agora, esse momento, aliás, é um momento ruim de isolamento social, claro, porque, aliás, fiquem em casa, né? O famoso hashtag fiquem em casa com ciência, né? Que é um hashtag, inclusive, que nós estamos pegando emprestado dos amigos da Universidade Federal de Alagoas. Então, nós estamos aqui fazendo ciência, aproveitando esse momento. Eu acho que agora vai ser essa forma de se comunicar, inclusive no mundo, bem mais rápida, bem mais ágil. Gui, eu queria que você falasse para a gente... Como que lá na Europa se vê, eu lembro, e lógico, talvez agora nesse momento faltasse ilustração, mas o Human Groove, né? O movimento que surgiu foi na Europa, o Human Groove,
Ah, o Human Grove. Então, ele é uma iniciativa lá do pessoal da Europa, da Alemanha, inclusive, mas é uma coisa da IUCN, como é que é a IUCN? É a IUCN no Brasil? Como é que chama? E o CN? Então, que é a, IUCN. IUCN, pronto. E aí tem uma coisa, essa iniciativa a gente estava tentando fazer, eu estava trabalhando em cooperação com eles, em colaboração com eles, e a gente Sim. tentando fazer uma divulgação do que é o manguezal, a importância, como parece. Nós fizemos instalação no Lago Alsta de Hamburgo, que é um lago frio, horroroso, mas a gente fez uma instalação lá de fibra de vidro. Só um parênteses. Não existe manguezal na Europa, por isso que Não, eu não estou existe. cutucando Não, ele. não, não, Estou não. cutucando Guilherme exatamente por essa questão. Não, não existe. Então, o interessante é que depois de um certo tempo, isso é muita coisa antiga, mas a Europa, por ter essa história de colonizadora, chegou a um certo ponto da história, no meio do século XX, que passou então a uma iniciativa dentro dos cientistas, eles conseguiram fazer pressão em políticas públicas para que se incentivasse a pesquisa nos outros países, nos países tropicais, nos países colonizados, tentando mitigar, né, diminuir os problemas ou até compensar esses países pelos danos que foram feitos no processo de colonização, tanto para o meio ambiente quanto para a sociedade. Entendi. Então, até hoje, isso foi se tornando muito forte e tem várias agências de toda a União Europeia, né, União Europeia junta, ou de cada país, ou inter alguns países, assim, que visam esse tipo de aplicação de dinheiro público europeu para uma compensação e uma ajuda nos outros países. E super necessária, né, Gui? Infelizmente a gente está passando por um momento político ruim no país, de desmonte da gestão ambiental como um todo, falta de recursos, o próprio governo tentando desacreditar a ciência, tentando, vamos dizer assim, minar um pouco a base da educação construída até agora. Mas o que o Guilherme está colocando é que nós não estamos sozinhos. Então, eu queria deixar aqui, me permita esse espaço aqui também para eu poder falar, que na verdade existe uma rede hoje grande que fala sobre conservação de manguezal, né? Nós não estamos sozinhos. Inclusive, muitas vezes essa própria rede às vezes balança ou então assume papéis diferentes. Recentemente, eu não vou colocar nomes, né, Gui, mas você sabe do que eu estou falando, de se compararem o manguezal com outros ecossistemas e dizer que o manguezal é feio, né? E aí uma reação gigantesca em cadeia. E aí eu vou falar quem agitou essa reação, que foi o Mangrove Action Project, o É. MAP, e falou, peraí, como assim o manguezal é feio? Não, o manguezal não é feio, o manguezal é tão maravilhoso quanto todos os ecossistemas, né, Gui? E você participar dessa bandeira na Europa, onde não tem mangue, Pois é. e como era a reação das pessoas? É muito interessante. O Mangrove Action Project, eu trabalhei com eles um certo tempo. Uma coisa que surgiu com o Alfredo Quarto, que é um cara brilhante, é um engenheiro que depois Maravilhoso. virou um ambientalista, e ele fica só no mangue, e ele tem muita gente na Ásia, aliás, por meio deles consegui fazer uns trabalhos lá pela Ásia e tudo mais. Isso. Pois bem, e eles têm pouca ressonância na Europa, mas alguns países acabaram criando alianças com países tropicais. Foi o caso da Alemanha, por exemplo. Eu trabalho nesse instituto, e o doutorado também é nesse instituto, chamado Eu acho que você não ZMT. falou. Isso. Isso, é chamado ZMT, porque o nome é muito difícil, então ZMT tá bom. Se puser ZMT Alemanha, você vai achar. E aí, a gente trabalha com isso, é um instituto dedicado só à pesquisa marinha tropical. Só. Então, trabalham com pesca, trabalham com gestão, trabalham com sociologia, trabalham com manguezal, com gramíneas marinhas. No mesmo instituto. O mesmo instituto. Ele é dedicado só a isso. E muitas vezes o instituto tem de se defender perante ao Congresso Europeu o porquê ele merece sim continuar existindo, né, com uma missão tão internacional
quanto essa, por que esse dinheiro não está sendo aplicado diretamente à Alemanha, é uma luta constante, mas a gente consegue, todas as vezes que é questionado, o Instituto consegue dizer sim, e a gente se mantém firme e forte lá, e é muito bem visto, assim, mas é difícil a gente difundir o conhecimento a respeito disso, porque também não é um ecossistema que tem muito apelo turístico, infelizmente. Então, os turistas europeus que vêm para o Brasil, que vão para o México, sei lá, eles acabam não visitando muito o manguezal, então é difícil também exemplificar ou chamar a atenção deles para esse ecossistema. Né? É um turismo que vem crescendo, Gui. Aos Aqui na pouquinhos. Costa dos Corais, nós temos um trabalho de formiguinha, né? Porque APA Costa dos Corais. Só que a APA Costa dos Corais é também dos manguezais. Existe um dos trabalhos mais incríveis, é até uma brincadeira que eu sempre faço, tá aqui o pessoal do Beagle que está me ajudando a fazer a divulgação científica, né? O pessoal, só para fazer um comentário, a bordo do Beagle, sigam no Instagram, a bordo maravilhosos. do Beagle, vejam as tirinhas. Ó, pessoal do A Bordo do Beagle, só dizer para vocês ficarem com inveja, que Gui desenha muito, Bela e Gui, um dia vocês vão se conhecer para a gente botar para o mundo mais coisas, talvez essas histórias do Gui, a Bela rabiscar junto com você. Mas assim, na APA Costa dos Corais tem turismo de base comunitária que visita o manguezal, que é o santuário do peixe-boi, que é o habitat do peixe-boi. Então, realmente eu acho que vem crescendo, mas sempre se vende, é que o turismo ele tende a ser pasteurizado. Vender um produto pronto, fabricado. A professora Yara até acabou de mencionar, tem turismo de mangue na Flórida, tem em todos os lugares. Sim, tem em Cancún, tem na Venezuela, na isla, como que é? Ilha das Rocas, não sei como é que chama. Tem até em Abu Dhabi, perto de Dubai, tem turismo manguezal, claro que tem. Mas a procura é menor, né? É uma pena. Não, na verdade se vende o turismo. O que tem que se acoplar e o que a gente está fazendo com a APA Costa dos Corais é nesse sentido. Quer dizer, a APA Costa dos Corais vende as praias paradisíacas com coqueiros, corais, mas tem os manguezais. Então, a gente vem trabalhando essa questão e que, na verdade, que não seja um turismo predatório, ponto final, né? E que seja um turismo principalmente trabalhado, porque os manguezais, eles fornecem tantos serviços ecossistêmicos que um deles sem dúvida nenhuma, é a garantia da sobrevivência das comunidades tradicionais, Sim. que podem buscar o turismo como uma fonte de recurso. Ô Gui, nós temos aí 2 minutinhos. Eu queria te pedir assim que você desse uma mensagem aí para os muitos jovens que estão nos ouvindo aí, né? Uma mensagem de esperança. Eu sei que você falou, poxa, Clemente, tudo isso que você falou é um motivo para todos nós, todos esses jovens que estão assistindo, para que a gente alimente a nossa imaginação. Mas Gui, pós-pandemia, né? Sejam bem-vindos todos os manguezais do mundo, não é isso? Eu acho que vale a pena a gente continuar, a gente insistir, a gente continuar seguindo o caminho que a gente está seguindo. Não importa se está vindo um monte de percalço. Professora Yara e muitos outros aí já passaram por coisas semelhantes ou piores e conseguiram resistir, conseguiram fazer com que os manguezais e a natureza em geral fosse mais vista, mais respeitada. A gente está, sim, numa trajetória de mais respeito e mais admiração pela natureza, então eu acho que, gente, pode parecer difícil, mas eu acho que está tudo bem, tá bom? Estamos aqui. Exatamente, bom, pessoal, estamos todos juntos. Gui, muito obrigado. Gostaria de um round 2, eu acho que nós temos um round 2 aí. Eu acho que muitos... difícil, assim, eu acho que a lista de histórias que você tem para contar, e talvez até falar um pouco sobre o que cada país pensa, no seu, porque nós temos uma legislação que infelizmente se fragilizou em 2012, mas o nosso manguezal ainda tem uma base legal bastante interessante. Sim. E eu sei que os outros países, alguns países não têm, e acabam
entregando, né, os manguezais. A gente está vendo taxas altíssimas, não é isso, Gui? De desmatamento. Na verdade, os últimos estudos que foram feitos e apresentados ano passado pela comunidade internacional, que estão trabalhando com imagens detalhadas de satélite, eles indicam que a gente está tendo um aumento da área de manguezal, no geral. Mas tem áreas que têm muito decréscimo e outras áreas que têm aumento. E essas áreas de decréscimo são muito preocupantes, mas a gente tem que virar essa maré aí. É a nossa bandeira. Nós temos essa bandeira, é a nossa missão do Instituto Bioma Brasil. Guilherme é um dos colaboradores assim queridos e assim que contribui de forma, não dá nem assim, não dá para dimensionar, mas assim a contribuição sua, Gui, pelo Instituto Bioma Brasil, a dedicação. E aí eu posso contar para quem está nos ouvindo que esse logotipo aí, essa marquinha que eles fizeram, tem dedo do nosso querido Guilherme e André que está ouvindo. André, agora você vai me ouvir, porque eu mandei Gui falar para você que eu estava agradecendo em nome do Instituto Bioma Brasil. Gui e André, muito obrigado por ter feito essa marca para nós, que ela tem sido tão bem recebida, viu, Gui? Obrigado pela sua presença. Está aqui minha filha aqui que assistiu também, uma naturalistazinha que tem vivenciado tanto as nossas experiências, né, Gui? Exatamente. Obrigado pelo carinho que você tem por todos nós. Obrigado a vocês. Beijos. Tchau, beijo para todo mundo. Pessoal, muito obrigado. Obrigado, André. Obrigado a bordo do Beagle. A lista é grande. Museu, Claudinha, Bárbara, Carol, Sara, Iara, Renato, Ave Maria. Um monte de gente. Beijo, porque senão vai encerrar e eu vou perder de gravar. Beijo, gente. Tchau. Tchau.